Fala galera, aqui é o Beneildo. Aqui é a Magna, sejam todos bem-vindos ao Pode Falar, o podcast do PET. Então, a gente estava um pouco sumido, mas a gente voltou e voltou com uma estreia muito boa, né? Hoje vamos estrear o quadro Café com o Professor. E hoje, né, nosso convidado é o professor Matheus Lira, professor aqui do nosso campus. Ele é mestre em engenharia de transportes, né? E especialista em infraestrutura aeroportuária. Exatamente. Matheus, se você quiser se apresentar para o pessoal, já pode iniciar. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar, né, assistindo. Sou o professor Matheus Lira, sou engenheiro civil aqui no campus de Russas. Eu estou ligado ao curso de engenharia civil, ensino os meninos a fazer ferrovia, a fazer rodovia, né, para quem é de fora. O meu mestrado é nessa área, terminei o meu mestrado em 2023 e aí, pouco depois que eu terminei, eu passei no concurso aqui para Russas como substituto, estou aqui por tempo determinado, mas quem sabe, né, no futuro eu não estou aí com vocês, né, me chamam, me tragam para cá. Pois é, pessoal, o professor é de civil, mas o conteúdo não vai ser só sobre engenharia civil. Exatamente. Como a Magna falou, pessoal, aqui a gente está tendo um diálogo muito tranquilo com o professor, tomando um café. E as curiosidades que vocês, por volta, podem ter sobre ele, vão ser ditas através do episódio. Ele vai estar conversando aqui com a gente e vocês vão estar descobrindo. Então, vocês têm que ficar até o final para descobrir, né, não, Magna? Com certeza, viu, pessoal? E, já vou começar com a pergunta que é uma curiosidade até minha, né? Porque o senhor comentou uma vez brevemente em sala de aula sobre essa sua relação com a aviação, né? E daí o senhor podia começar falando um pouquinho, porque eu sou aluna dele e já tenho essa curiosidade já. Vamos pro começo, né? Até eu que não sou aluno dele, estou curioso. Eu posso dizer que a minha paixão por aviação, porque eu sou apaixonado por aviação, gosto muito, não vai dar para ver daí, mas uma das minhas primeiras tatuagens foi um aviãozinho que tem aqui no meu braço. E eu sempre gostei muito. E eu acho que esse carinho vem desde que eu era muito pivetinho, que um dos meus amigos, irmão maior de um dos meus amigos, tinha um avião de brinquedo. E aí eu vi, achei muito lindo, muito bonito. Eu sou do interior, então eu não tinha, acesso ao aeroporto, né, para ver um avião de verdade, começar daí. Então, a partir disso, eu comecei a ter apreço. Porém, o tempo passou, aí veio a graduação. Na graduação, um professor meu, que foi meu professor orientador de TCC, abração, professor Weber, lá da UFC de Fortaleza, ele trabalha com essa parte, né? E aí eu me aproximei dele, do grupo dele, fiz meu TCC com ele, fiz o meu mestrado com ele, mas foi aí que teve esse link, né, de eu gostar de aviação, com trazer a aviação para uma parte mais profissional, que foi nesse momento da graduação onde eu me aproximei de um professor que pesquisava e entendia desse assunto. Entendi. Como é que foi essa experiência de estar levando algo que você gosta para a sua área profissional? Teve alguns empecilhos, algumas dificuldades? Porque é muito difícil a gente estar trabalhando com alguma coisa que a gente gosta. Muita gente fala assim, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste disso, né? Entendi. Tem o outro lado, né? Que trabalhe com o que goste e nunca trabalhe na sua vida, né? São dois lados. Para mim, sempre foi muito, muito leve. Quando eu estava no mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado, né, com essa parte de projeto, de infraestrutura de aeroportos e tal. E sempre foi muito tranquilo, porque, enfim, eu gosto do assunto e aí foi o que, inclusive, me puxou e me manteve, né, até hoje, imerso nisso, lendo sobre isso, pesquisando sobre isso. Nunca foi um peso, assim, para mim sempre foi muito, muito tranquilo, mesmo sempre foi muito prazeroso, porque imagina que é algo que eu gosto e na pesquisa, né, dentro aqui da universidade, quando você pesquisa, você a cada dia está aprendendo mais, a pesquisa é isso, você lê e aprende, aí eu estou aprendendo e entendendo mais sobre algo que eu gosto, e um traço meu, assim, pessoal, é que eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. Então, a aviação é um negócio que eu gosto. Aí eu comecei a aprender como a aviação funciona, no detalhe, né? Na segurança de aeroporto, operação e decolagem, enfim. Então, sempre foi muito prazeroso, sempre foi muito tranquilo. Então, seu interesse por engenharia começou por aí, foi? Olha, interesse por engenharia, até o ensino médio eu não sabia de verdade o que eu queria, né?
Eu acho que, inclusive, é um peso que a sociedade bota em cima, né, do pessoal. A galera com responsabilidade, 18, 19 anos tem que fazer uma prova para dizer o que vai fazer pro resto da vida, né? Com 18 anos, nem viu a vida ainda, tem que saber o que tem que fazer. Então, no ensino médio, eu não tinha ainda essa clareza, eu não sabia o que eu queria. Porém, o meu ensino médio, eu fiz numa modalidade, não sei, né, se vocês já ouviram falar, mas dentro do IFCE tem uma modalidade que é o curso técnico integrado, que ao mesmo tempo você faz o ensino técnico e o ensino médio. E aí eu fiz essa modalidade lá, eu sou do interior, né, sou de Quixadá, e eu fiz no campus de lá, na primeira turma de edificações que teve lá, edificações de engenharia, né, engenharia civil. Sim. E foi lá que eu descobri. Comecei o curso técnico, fui vendo as disciplinas, fui me interessando, achei muito, muito interessante. Gostei da área e aí foi lá que eu decidi, eu quero engenharia civil. E aí quando foi para o final do curso, eu vou fazer engenharia civil e não vai ser outro curso. Eu cheguei a passar para outro curso e tal, mas eu não, vou esperar mais um ano, vou fazer engenharia civil porque foi isso aqui que eu entendi que, né, que é o que eu quero fazer. Então, é inclusive um ponto muito positivo que eu acho do ensino técnico, sabe? Como o start da vida profissional, porque assim, né? Aquele contato, aquele estágio obrigatório. Você sabe se você gosta ou se você não gosta. Se você faz um curso técnico numa área, ou você se apaixona por ela, você descobre que é apaixonado, ou você descobre que não. Talvez eu precise tentar outra área, né? Para não ter que trabalhar com algo que eu não vou querer trabalhar. Então, para mim, foi muito proveitoso e aí ficou esse meu ponto de vista, né, sobre... Querendo ou não, é conhecimento, né? Sim. A pena que a pessoa não siga prática, na área. Né? É muita prática, né, durante o estágio, né? Você tá ali vivenciando aquilo todo dia. É uma primeira, falando de curso técnico, é até uma primeira... não é especialização, a palavra é uma primeira capacitação. Você já sai dali, você já tem alguma formação, você já consegue atuar sem ter... entre muitas aspas, né, tipo, apenas o ensino médio. Não que ter apenas o ensino médio seja ruim, mas... porque querendo ou não é uma demanda que o mercado pede, né? Te abre mais portas. Exatamente. Né? Por isso que hoje em dia cada vez fica mais difícil você estar entrando no mercado de trabalho e tá se diferenciando do pessoal, né? Sim. Exatamente. Se diferenciar. Matheus, conta mais aí como é que tá sendo a experiência no campus, cara, o primeiro contato com as disciplinas. Eu mesmo já fui aluno do professor aqui na disciplina de eletrotécnica, sofrendo muito, mas a disciplina é assim mesmo, mas o professor é muito bom. Já estou na segunda disciplina já com ele, né? Gente, eles não vão dizer que eu sou ruim na minha frente. Tem que ver quando desligar a câmera que eu saí. Aquelas brincadeiras. São ótimos, os meninos são ótimos. Mas... Na graduação eu descobri que eu queria ser professor. Então, chegando aqui, para mim foi também o melhor dos mundos, né? Não foi minha primeira experiência com docência como professor. Eu comecei a ensinar dentro do IFCE na graduação, eu fui monitor de física. Aí na graduação não, no ensino técnico. Aí na graduação eu fui monitor de topografia. E aí, saindo de lá, dei aula em algumas disciplinas em curso técnico, mas graduação, professor mesmo, né, do magistério superior, professor de graduação foi aqui. E foi muito desafiador. Foi não, né? Continua sendo, porque é muita responsabilidade, mas é o que eu quero fazer, né? É a minha, não sei se é, né, vocação, é o que eu gosto de fazer. Dar aula, né? Inclusive indo para o mercado, indo trabalhar no mercado, né, vendo o projeto acontecer, vendo a pressão do mercado dessa questão de iniciativa privada e projeto, entrega e cumprimento de prazo e tal, não que aqui como professor não tenha cumprimento de prazo, né? Toda semana são, sei lá, eu dou 8 aulas por semana, então são 8 prazos para cumprir. Mas lá é diferente, assim, tendo vivenciado lá e tendo vivenciado aqui, eu só confirmei que ser professor é a minha carreira, né? Tanto que já estou aí em breve, se tudo der certo, começando o meu doutorado para poder pegar, né, os últimos requisitos para poder embarcar efetivamente na carreira. Se Deus quiser, vai dar bom. Sim. O professor pegando um gancho, né, dessa parte, que o senhor já começou falando sobre a docência e tudo mais. Assim, qual que seria a dica, né, o conselho para a galera que quer seguir um pouco essa área, né? Eu particularmente acho muito interessante, né, a docência, mas assim, eu não me vejo lá na frente, assim, em sala de aula, né? Sim. À frente da turma e tudo mais. Eu imagino que tenha pessoas, assim, que tenham interesse também, mas como é que foi esse percurso?
como é que, sabe, todo o processo, assim. Também não me vejo dando aula, viu? Sinceramente. É difícil. Basta lembrar como vocês como estudantes, né, e eu vivenciei também muito isso, uma apresentação que a gente tem que fazer. Eu era, assim como talvez vocês sejam, tipo, muito nervoso, ficava muito apreensivo e muito gelado. E eu não podia fazer a apresentação na época da graduação com papel, porque ia ficar o papel lá deixando evidente que eu estava tremendo, né? Porque eu ficava muito nervoso, né? Hoje, eu tenho mais tranquilidade de estar na frente da sala, enfim, já é 2 anos juntando o período de UFC com o período de curso técnico. Você caleja, né? Você habitua. E aí, mas eu não era uma cara, nunca fui desinibido assim de cara. Então foi um desafio para mim estar na frente. Mas eu acho, na minha opinião, que foi a trajetória que eu segui ajuda muito, inclusive confirmar para você se é algo que você quer, se você, né, se você gosta realmente. Falando aqui dentro, né, dentro da universidade, programa de iniciação à docência, né, que seria, acho que o PIBID, né? Não, PIBID. Programa de iniciação no meu tempo acho que era PIBID, mas programa de iniciação à docência, que são as bolsas de monitoria. Você vai estar em contato com pessoas nessa posição de passar conhecimento, de compartilhar conhecimento, porque para mim sem querer romantizar nada de trabalho, né? Porque, enfim, até a origem da palavra trabalho é negativa, mas a gente tem que... Porém, isso acontece direto nas aulas, eu perdo o fio, eu não sei o que eu estava falando. Mas... Processo de iniciação acadêmica. Eu vejo muito isso. Tem muitos amigos meus que pegaram uma monitoria, por exemplo, de cálculo, e hoje em dia se vê assim, não querendo no mercado de trabalho na área de iniciação privada, iniciativa privada, mas sim sendo servidor público. Né? Recuperei o fio, né? E aí eu vou somar com o que tu está falando, que na iniciação à docência, você consegue ter o primeiro contato com o que, para mim, pessoalmente, é a mágica de ser professor, que é compartilhar conhecimento. Para mim, não tem nada mais prazeroso do que eu ver no rosto da pessoa que eu passei um conhecimento para ela, que ela entendeu, e não apenas que eu falei o que eu sei, mas que eu falei de uma forma que a pessoa entendeu, sabe? É o primeiro contato que você tem com isso, que para mim é um dos principais pontos de ser professor, de ensinar. Eu acho que a mágica da profissão é justamente multiplicar conhecimento, né? Não pegar conhecimento e reter para você na sua cabeça, é compartilhar isso. Então, iniciação à docência seria, para quem talvez almeje, né, tenha dúvida, o primeiro passo. Tem essa aproximação, ver como é que funciona, não achem que porque eu sou tímido, isso vai ser um limitante, né? Não me considero uma pessoa 100% desinibida, hoje sou 100% a mais do que eu era antes, né? Mais desinibido, mas eu não fui de histórico uma pessoa desinibida. Conheço professores aqui da graduação que também, de Russas, né? Que não eram também desinibidos, que falaram, né, para mim que também era um desafio na época de graduação estar nessa posição. Então, isso não seria se você sou tímido, então não posso ser professor. Não é um impeditivo, não é que, porque são skills que você consegue trabalhar. Comunicação você consegue trabalhar, tudo você consegue pôr em prática, aperfeiçoar, e aí hoje está numa posição como eu estou. Eu era tímido e hoje eu consigo falando no podcast, né? Estava nervoso quando eu cheguei, para vocês verem que eu não sou completamente desinibido, mas fica muito mais tranquilo. E aí fica uma das primeiras dicas que eu quero deixar ao longo, né, da nossa conversa, para quem está vendo e que se vê nessa posição, que se você é tímida, se você é tímido, se exponha. Se exponha, porque é só com a exposição que você supera. É só com a exposição, não estou falando de timidez, mas em relação a outras coisas. Estudando para uma prova, é só se expondo a pegar o material e errar, é só se expondo ao erro, que seria a parte desafiadora, e você supera e melhora. Em relação à timidez, superando essa questão do medo de falar, se expondo a isso, você vai criando uma casca, vai calejando e consegue. Então, ao longo da graduação, sempre se exponham, seja uma pessoa que fala, que procura, que aí se torna natural. E aí você derruba essa barreira. Parece de um seminário. Não fica a pessoa que fica com cartaz, seja que fala. Ou que soleia, né? Que tá lá. Exato. Ave Maria. Eu acredito que além desses
dessas barreiras que o pessoal sempre supera, tanto como o senhor, como qualquer outro profissional. Como é que foi também esse primeiro contato com a cidade, vir para cá e tudo? Conte como é que foi como é que a rotina mudou e tudo. Eu sou de cidade do interior, porém vivo em Fortaleza desde 2015, que foi para graduação. E da cidade que eu sou, eu era do interior. Então, né, eu não Zona tinha... rural? Isso, zona rural. E aí eu não tinha tanta vivência mesmo da sede da cidade, né? Então eu estava acostumado com o ambiente de Fortaleza, porém para mim não foi um choque, foi muito tranquilo. O único ponto para mim foi só que eu sou de Quixadá, que não é frio, mas Russas é quente, viu? Demais. Quente. E aí foi um ponto que tive que trazer para cá um modo de um meio de transporte, puxando para minha área, um meio de transporte mais rápido, que foi a bicicleta, para poder fazer o percurso da minha casa para cá, que era 20 minutos a pé, mais rápido, porque não tenho preguiça de andar. Gosto de caminhar. Quando eu trabalhava, eu caminhava 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. Eu adorava, era meu momento terapêutico do dia. Fonezão truando. Terapia, viu? Terapia de mais ou menos 1 hora. Fonezão truando, não via meu tempo passar. Mas só que no sol não inviabiliza, né? Aí, de bicicleta e tal. Gostei muito da cidade, gosto muito da cidade. Me senti... Onde passei, né? Pelos lugares que eu passei em Russas, me senti muito bem recebido, muito acolhido, um pessoal que recebe muito bem, adorei a cidade. Russas é desse jeito mesmo. Sim, Que foi um dos pontos que se abriu uma vaga de concurso para cá depois que eu tiver doutorado, eu viria para cá assim, nem pensava 2 vezes, porque eu gostei muito da cidade. Eu gostei muito do campus, gostei muito das pessoas do campus, gostei muito das minhas turmas, né? Seja de civil, seja dos outros cursos que eu passei. Eu gostei muito da recepção dos alunos mesmo, das alunas, dos alunos. Foi muito positivo. Está sendo, desde o começo, uma experiência, em vários sentidos, muito... positiva, produtiva e prazerosa para mim, porque eu estou aprendendo muito, estou crescendo muito, assim, na minha cabeça, né, amadurecendo, tendo essas vivências. É a minha primeira atuação como professor, comandando várias turmas e abrindo turma e fechando turma, e postando nota, fazendo prova, fazendo aula. Então, apesar de ser muita coisa, e gente, os professores de vocês, não só eu, né, que, assim, os professores substitutos têm uma carga muito alta de trabalho. A primeira crítica. Tem uma carga muito alta. Mas não se limita a nós. Todos os professores de vocês provavelmente estão cansados, assim, pela dinâmica mesmo que da universidade, né? Todo mundo trabalha muito e tal. Mas mesmo apesar disso, tem sido muito prazeroso para mim. Estou aprendendo demais, estou gostando muito. Sim. Professor, o senhor já comentou muito, né, que trabalha muito, tem muitas disciplinas. Às vezes eu digo, né, para os meus amigos, assim, mais próximos, né, o professor Matheus, ele tá em todo canto. Quando você menos espera, ele tá. Tá a disciplina do primeiro, ali, mais inicial, né, do ciclo básico. Tá no meio do curso, disciplinas do meio do curso. Tá em disciplinas mais adiante do curso. Final. Exatamente, mas ainda assim o senhor tem uma vida, né, para além de professor. E aí, assim, às vezes eu fico, meu Deus, como é que ele dá conta, né? Como é que dá? 8 disciplinas? 8 disciplinas. 8 disciplinas, 8 né? não, 6. Só que são 6 disciplinas, mas ao longo da semana 8 aulas. Eu dou 8 aulas, então... Minha nossa. Então, puxado. como é que o senhor consegue conciliar, né, essa vida profissional, né, e pessoal? Assim, porque eu vejo que o senhor está sempre ativo, né, assim, também busca ter uma vida saudável, né, às vezes comenta, né, que cheguei da academia e tal, enfim. Como é que o senhor concilia tudo isso? Sim. Olha, são realmente muitos pratos, assim, para equilibrar. É muita coisa, é muito corrido. E, infelizmente, assim, não quero jamais romantizar o trabalho, que eu acho que não é o nosso papel. A gente tem que normalizar trabalhar pouco. Sim. Porque nós somos feitos para viver, não para trabalhar. E, assim, são 2 coisas diferentes. Se você está trabalhando, você não vive a sua vida. Então, não gosto de romantizar trabalho. Mas, infelizmente, para o meu momento, e aí, vocês que estão assistindo, vocês vão passar pela fase de início de carreira de vocês. Porque, querendo ou não, estou no início de carreira. Eu terminei meu mestrado em 2023.
atuei 1 ano de mercado, né? Mercado de iniciativa privada. Que estou agora fechando quase 1 ano e meio aqui, né? Aqui com vocês em Russas. Então eu estou em início de carreira. E início de carreira, infelizmente, é puxado. Você tem que se desdobrar, você tem que é muito puxado, é muito corrido. Então, como é que eu dou conta? Eu durmo pouco. Eu durmo 4 horas e meia por noite, né? Eu vou dormir às 11h30, aí acordo 4h30, 4h30, 5 horas, né? Meu Deus. Porque eu tento, né, manter uma vida fit, tal, academia, dieta. E isso tudo também, tudo que você vai fazer, infelizmente, demanda tempo e o dia só tem 24 horas. Então, uma dieta que você inventa de fazer são coisas que você tem que organizar. Uma academia que você inventa de fazer são 1 hora, 1h30 que você vai gastar lá e tem vida profissional. Ser professor não é só dar a aula, estar ali na frente dando a aula. Se eu dou 8 aulas, eu tenho que montar 8 aulas. E aí eu tenho que montar 8 aulas, mas aí tenho que montar as provas. Tem que corrigir as provas. Tem que corrigir o projeto. No meu contrato eu assinei lá 40 horas. O meu sonho era trabalhar minhas 40 horas de contrato. Mas é início de carreira. É sobre isso, viu? Início de carreira. Aceitando tudo. Mas é sobre isso. É tentar encaixar, fazer as coisas da melhor forma possível. Geralmente, a melhor forma possível não vai ser a forma que você queria que fosse. Mas você tem que aceitar que você não é uma máquina, que você tem limitações, que você queria fazer 8 disciplinas, mas, né, você não... É puxado fazer, então... É reconhecer as limitações, saber até onde você pode ir, para também não se encher de coisa, né? Eu, por exemplo, nessa minha parte de vida pessoal, e aí eu moro aqui, moro em Fortaleza ao mesmo tempo, então eu estou aqui durante a semana e viajo para Fortaleza. E nesse período, né, nessa parte do final de semana, que eu também estou montando aula, que eu também estou fazendo coisa, eu tenho que olhar para a minha vida pessoal. Sim. Né? E eu tenho um hobby que eu tive que dar uma parada nele, porque não estava dando tempo de conciliar. Se eu fosse dar atenção para isso, nesse momento, iam ser ali uma tarde inteira de sábado que eu não ia ter para... Um rendimento do profissional, né? Ou estar com meu namorado, estar descansando, ir numa praia, dormir, descansar, entendeu? Então, eu gostaria de fazer inúmeras, né, imensas, uma quantidade muito maior de coisas do que eu já faço. Gostaria demais que o dia tivesse, assim, 48 horas para poder fazer tudo, ler o que eu queria ler, ver as notícias que eu queria ver, dormir do tanto que eu queria dormir, treinar como eu queria treinar, mas não dá. Então, você vai fazendo o possível, tentando dar o seu melhor, tentando não se frustrar e não se martirizar se você não conseguir fazer exatamente como você fazia, mas tendo a consciência limpa de que, tipo assim, eu fiz o que eu podia fazer, da melhor forma que eu podia fazer. Entregue sempre o seu melhor e siga tranquilo. Mas vivam sabe aquela máxima de pessoas, né, só olha para o final e esquece de viver a trajetória. Sim. Em parte isso é real. Então, né, vocês como estudantes, eu quando fiz a graduação, eu tinha essa filosofia. Eu não vou perder o meu juízo só porque eu queria passar em 10 em tudo. E o preço é alto. Eu queria, tipo assim, eu tenho plena consciência. Se eu fosse passar em 10 em tudo, em quase tudo, talvez eu conseguisse. Porém, o preço que eu ia ter que pagar para isso ia ser muito alto para o que eu estava disposto, porque eu queria viver a minha vida, entendeu? Eu tinha experiências na graduação que eu queria viver. Eu não podia dedicar todo o meu tempo para fazer 9 disciplinas no semestre e me rasgar para tirar 10 em tudo e passar, me formar com laude, sabe? Quando eu entrei, eu queria me formar com laude demais, mas só que depois eu vi que, tipo assim, para o que eu consigo entregar não é possível. Para o nível de esforço que eu consigo despender, tendo que dar atenção para outras coisas, não é possível. Então, vou me formar bem, vou focar em aprender o que tem que aprender e vou seguir. Não vou perder também o meu juízo porque eu queria passar com laude e não vou conseguir. Vou viver a minha vida pessoal e vou viver a minha vida profissional. E não se enganem, a graduação é a vida profissional de vocês também. O nome profissional de vocês está sendo montado aqui.
não sei se vocês pararam para prestar, né, para pensar sobre isso, mas quando vocês saírem daqui, as primeiras indicações que vocês vão ter vão ser dos colegas de vocês. A pessoa que senta do seu lado, que faz trabalho com você, né, que perdeu noite de sono com você para estudar, vão ser as primeiras indicações que vocês vão ter ou vão dar no mercado de trabalho. Amigos meus, amigas minhas, uma amiga minha já teve uma situação como essa, de ela já está há uns 4 anos no mercado, né, porque ela não fez mestrado como eu, então ela formou e está trabalhando. E no trabalho novo que ela chegou, uma pessoa superior, né, da equipe dela perguntou sobre um candidato para uma vaga na equipe. Ela viu o currículo. Era uma pessoa que ela conhecia da graduação. Sim. E aí, nessa situação, o que ela disse? Não, pode contratar sem medo, porque era muito esforçado. Então, o nome de vocês está sendo feito aqui, já começa a fazer aqui, o perfil profissional de vocês está sendo desenhado aqui. Se você se escora, vai falar sobre o profissional que você é. Se você se esforça para entregar, fala sobre o profissional que você é. O comprometimento, né, aqui dentro da universidade é o primeiro traço de vocês escrevendo o nome profissional de vocês. Então também tenham atenção a isso. Aqui dentro da universidade, a como é que vocês estão levando, entendeu? Vivam a vida pessoal de vocês, mas não esqueçam que vocês têm uma vida profissional que você se propôs a cumprir. Se você a cumprir não, né, a desenvolver. Se você quer, então também tem que dar atenção a isso. Não é só oba-oba, só folia, né? Só ir para escalorada na quinta, não chegar na aula na sexta-feira, que eu dou aula sexta-feira, 8 horas da manhã. Depois eu fiquei sabendo, né, que eu vi no Instagram, os Instagrams vão rolando, altas fotos. Uma vez, gente, pode, tá? Também já fiz isso. Mas é só não deixar ser regra. Não pode ser regra. Não pode ser regra, porque senão você tá aqui fazendo o quê? Só perdendo tempo. Você se propôs a vir aqui para se formar e, no final das contas, só quem perde é você. Professor, agora o senhor tocou num ponto bem bacana, né? Que é essa parte mais, assim, da academia, né? Mesmo, assim, da vivência e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Qual foi o ponto, assim, que o senhor acha que o senhor teve um desafio, né? Nossa, essa disciplina aqui foi puxada, ou então esse trabalho aqui para entregar, e agora? Qual foi esse momento, assim? Foi eletromagnetismo. Nossa. O senhor deu aula de eletromagnetismo? Não, Deus me livre. Meu Com Deus. todo respeito a quem dá aula de eletromagnetismo, né? Inclusive, admiro demais, queria ter essa capacidade. Porém, o meu maior desafio dentro da graduação foi a eletromagnetismo. Dentro da graduação do senhor, né? Foi eletromagnetismo. Porque... Pra mim também. Não entrava. E eu lia e não entrava, e li de novo e não entrava. Li o Halliday todinho, era o Halliday ainda. Eu acho que era. Livro antigo, né? Não fluiu. Mas deu certo, no final das contas, deu tudo certo. Mas, dentro da graduação, desafios na graduação. Cálculo em si é muito difícil. Cálculo vetorial, eu posso dizer... eu reprovei cálculo vetorial mesmo, né? Infelizmente. Eu disse assim, né? Eu conto essa história em todas as minhas disciplinas. Que eu estou, né, tentando motivar os alunos de que é natural o processo, a hora você vai cair, a hora não vai conseguir se levantar e no final você vai terminar. Na minha época de graduação, na engenharia civil, era no mesmo semestre, eu acho, eletromagnetismo e cálculo vetorial. Não, acho que no nosso também, né? Era no mesmo semestre, o semestre mais do... Acho que era o 5º semestre do cão, nossa senhora. E eletromagnetismo difícil, não entendia. Aí eu disse assim, se eu passar em eletromagnetismo eu não reprovo mais nada na graduação, nada. Tenho certeza, porque depois disso aqui não é possível ter nada mais difícil. Aí eu passei em eletromag e reprovei vetorial. No mesmo semestre. Mas no final também recuperei o prejuízo e deu tudo certo. Cair, bater a poeira e ir se embora. Bem, Matheus, nessa parte, saindo dessa parte da sua graduação para a parte de você, docência, fala aí para nós, eu acredito que o pessoal também queira saber, o que tu enfrentou assim de mais bizarro assim, de aluno, atentando no teu juízo, pescou na cara dura, tava com o celular na tua frente. Eu acredito que você disse que começou, tem recente, 2023, mas eu acredito que no intervalo de tempo ainda suficiente para aparecer alguma coisa meio diferente, assim, né?
Acho que 2 casos. Os dois, quando eu Dois, mencionar... já foram 2, não foi só Não, eu não vou mencionar nomes, né? Porque sou uma pessoa ética. Mas acho que quando eu falar, as pessoas vão se identificar, né? Vão saber. Mas um caso foi... Eu estava numa prova, aí teve um aluno que eu notei ele meio nervoso, assim, meio inquieto e olhando muito e tal. Sim. Aí eu... O que está acontecendo? Será que essa pessoa está bem? Será que está acontecendo alguma coisa? Mas fiquei lá na minha, né? Se não tivesse tudo bem, a pessoa ia falar alguma coisa. Aí... Todo mundo erra, né? Posso ter errado na minha impressão. Não sei. No final das contas, depois ele veio falar comigo e explicou a situação e tal. Eu sou uma pessoa que talvez, né, nem todo mundo concorde, mas eu sou uma pessoa muito besta em alguns aspectos. Depois ele veio falar comigo e ficou tudo bem. Uhum. Mas no dia, assim, vendo a situação, eu zerei a prova. Sim. Eu zerei a prova da pessoa. Porque eu tinha visto essa movimentação, né? Tipo, meio ansiosa, meio nervosa e tal. E depois eu notei a pessoa tirando alguma coisa da calculadora e botando no bolso. Mais uma vez, eu posso ter errado na minha... Como foi, né, pela conversa que eu tive com a pessoa depois, eu fui convencido disso. Pode ser que eu tenha sido trouxa? Não sei, eu não vou perder nada com isso, né? Só a pessoa. Se tiver sido como eu vi, achei que não foi, depois. Mas eu vi esse movimento. Aí eu não falei nada, fiquei na minha, né? Mas quando a pessoa veio entregar a prova, eu falei, você já sabe, né? Porque ele viu que eu vi. Falei, você já sabe, né? Rapaz, a pessoa gela na hora. Aí ele... Quer morrer, né? Quer morrer no mesmo momento. Sei o quê? Aí eu... Quando veio a prova, veio zerado. Aí ele foi depois falar comigo e tal, e falou que não sei o quê, que, né, não tinha sido. E no dia eu acho que eu pedi para ver a calculadora, porque eu tava vendo ele, né, vendo na calculadora, e depois eu vi esse movimento de botar no negócio do bolso. No dia eu pedi para ver a calculadora, e aí ele mostrou a calculadora. Tinha pesca de outras disciplinas, o que já mostra um pouco do padrão, né? Mas não tinha não, isso aqui é de outra disciplina, não, isso aqui não se mexe na sua, não vou. Eu sou besta, né? Caí na cantada e deixei. Porque também, eu vou, né? Vamos ser justos também. Era um bom aluno, na disciplina, participava, eu percebia que ele entendeu. Inclusive, quando foi para essa prova, eu achei que ele ia ser a nota mais alta da sala. Porque ele estava dando baile, estava dominando, entendeu? Nas aulas. E aí eu fiquei até confuso quando eu vi essa situação. Porém, no final deu tudo certo, né? Todo mundo se acertou. E a segunda foi um aluno virar para mim na minha cara, na sala, e dizer que eu tinha dito algo que eu não disse. Na minha cara, assim. Tá, aí eu falei... Era uma disciplina X que tinha que fazer, tinha que considerar tal conteúdo. Nesse conteúdo, tinha algumas tabelas que eu não queria que considerasse. Então, eu fui no SIGA, mandei uma notícia falando, ler apenas tabela tal e tal. Porque eram várias tabelas, várias que não iam ser consideradas, mas tinha 2 que eu queria que eu considerasse. Então, eu botei, ler apenas as tabelas tal e tal. Aí, quando chegou no dia da atividade, a pessoa achou estranho porque viu outros conteúdos, chegou lá, mas professor, não ia cair apenas as tabelas tal e tal? Eu, não. Aqui nunca foi assim. Né? Você vai, tem o conteúdo e poderia ter questão dessas 2 tabelas também. Não, mas o professor disse que era só dessas 2, eu falei aonde? Falou no SIGA, eu, me mostre. Aí ele foi abrir o SIGA, aí tinha lá no SIGA. Do conteúdo, né, dentre os quadros, considerar apenas os quadros tal e tal. Dentre os quadros. Aí ele, mas tá aqui, você falou que apenas. Aí eu respirei. Sabia, né? E seguiu. Então, aí eu falei, da próxima vez você aprende a interpretar um texto, se tem dúvida me pergunta, né? Sim. Mas deu tudo certo, eu acho que foi o mais diferente. Sim. Experiências. Sim, com certeza. Matheus, com relação aos projetos aqui da universidade, não sei se você conhece alguns e tudo, a gente tem diversos projetos aqui na faculdade, como o Baja, como Aratinga, outros projetos também, como o GDS, o pessoal das empresas júnior, né, no Vale. Sim. Você já se interessou em participar de algum como orientador, coordenador? Ou montar algum próprio, né? Sim, exatamente. Eu gosto...
dentro da graduação, eu sempre incentivo, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo para os alunos, vão mesmo, vivenciem os projetos. A graduação, né, isso aqui é uma universidade, é literalmente um universo de coisa para você vivenciar, aproveitar que, né, você tem esse período com a vida, sua vida profissional dedicada a isso e encher o currículo, trazer, pegar, somar aprendizado, somar experiência, porque querendo ou não, nesses projetos, né, na empresa júnior você desenvolve N skills, seja skill técnica, seja skill soft skill, né, de comunicação e tal. Então eu sempre incentivo, porque eu acho muito interessante, eu acho que a universidade é sobre isso, né, sobre vivenciar coisas diferentes também. Tem uma oportunidade de sair um pouco do estudo e tudo assim, um pouco, pegar um pouco mais do operacional, que tem muito projeto que a gente mexe com certas coisas das áreas, né? Não que o estudo fique separado, né? Sim. Mas que unir uma coisa com a outra para estar melhorando as expectativas de um mercado de trabalho mais competitivo, revigorante, para a pessoa mais motivador, né? Porque já está tendo aquele contato, né? Eu acho ótimo isso, né, dentro da universidade, essa variedade de projetos e tal, eu sempre incentivo. Queria me envolver, porque na minha graduação tem acho que é o Aratinga, que é de aeromodelismo, isso, não é? Na minha graduação eu quis um pouco me envolver com isso, mas acabei não me envolvendo. Acho muito interessante, se tivesse a oportunidade, me aproximaria. Acho interessante o projeto do PET também, empresa júnior também acho que é muito válido e super participaria como, não sei se é orientador, não sei se é supervisor, mas daria uma força nessa parte mais técnica, sabe, de ajudar nos projetos e tal. Porém, o tempo não me deixa tanto tempo, porque tem muita coisa para fazer, muita atividade, disciplina, prova, não sei o quê. Mas também a limitação, né, do tempo, porque eu como substituto só posso passar 2 anos. Então, no máximo, em setembro do ano que vem, eu tenho que estar dando tchau para vocês. Aí, talvez se eu tivesse disponibilidade de tempo, seria válido, né? Mesmo que fosse um semestre, me aproximar de projetos e tal, ter essa vivência seria super válido. Mas acaba que fica inviável mesmo pela quantidade de atividades. Exatamente. Acredito. E assim, eu particularmente, né, agora puxando o gancho para civil, eu tinha um certo preconceito com essa parte de transportes, né? Eu achava assim, deve ser uma coisa muito chata, uma coisa assim muito... Sabe, eu pensava mais nessa parte mesmo da obra em si e tudo mais. Aí quando eu chego no 6º semestre, eu me deparo, né, com a disciplina de análise e planejamento de transportes, para quem faz, né, ou já fez, sabe como é. E é o primeiro contato, né, com essa parte, né, de transportes, tudo. Sim. Eu achei muito bacana, assim, eu já me vejo algum dia, né, imersa nessa área e tudo mais. E o engraçado, né, porque não sei se acontece contigo, mas parece que às vezes passa um semestre, aí você vê outra disciplina diferente, nossa, é isso aqui que eu quero, né. Até então eu só queria tal coisa, mas agora eu quero isso aqui também, né. A universidade é sobre isso, né? Eu imagino que para as demais engenharias, para os demais cursos, seja um pouco sobre isso, porque acho que dentro de cada curso, dentro de cada profissão, tem uma infinidade de coisas, né? Sim, dentro da engenharia civil, e aí, né, puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, a gente tem as grandes áreas, a gente tem o saneamento, a gente tem as estruturas, tem a construção civil, tem os transportes, são nichos, né? Nichos dentro da engenharia que você vai vendo as disciplinas e vai acabar o santo batendo, né? Vai acabar se identificando. Foi um pouco assim comigo também, dentro da graduação, falando de engenharia civil, tá, gente? Sempre. Porque é a realidade que a gente conhece aqui, pelo menos eu e Magno. Sim. Mas a gente chega, eu acho que talvez um pouco do que chame a gente para a engenharia civil seja o que a gente vê de modo geral, né? Construção civil, prédio e tal, que massa, vamos construir, vamos... Só que quando você chega aqui, você se depara com um leque de opções que é muito diferente do que você imaginava. Eu sou engenheiro, posso me dizer engenheiro de transporte, né? Tenho pós-graduação nisso, tenho mestrado nisso, se Deus quiser, em breve o doutorado também. Mas antes de entrar na graduação, eu andava para cima e para baixo, passava aí nas ruas e nunca tinha me parado para me perguntar qual era o profissional que fazia aquilo ali por onde eu estava passando em cima. Tipo, qual é o profissional que mexe com isso aqui, com esse asfalto aqui? O que é o asfalto? E quando eu comecei a ver as disciplinas, aí eu caio muito naquele campo que eu falei, que eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. E a engenharia, para mim, foi muito gostosa de fazer, de cursar, de me formar, de estar nessa área, porque a engenharia é uma grande sucessão de
entender como as coisas ao seu redor funcionam. Eu sei como é que a ordem de construção dessa parede. Eu sei por que isso aqui é assim. Falando de transporte, eu sei por que essa curva dessa estrada é assim, não é assado, né? Por que ela é torta aqui, é elevada de um lado e tal. Para mim sempre foi muito prazeroso, né? Entender essas coisas. E quando eu comecei a vivenciar as cadeiras de transporte, assim como você está falando, eu comecei a descobrir. Aí foi aí que eu me identifiquei, né? Que eu não sabia antes que eu queria transporte. Eu nunca tinha nem parado para pensar o que era, quem que é que fazia. Mas aí quando eu comecei a ver as disciplinas de transporte, é isso aqui. Aí puxa lá com, né, o maquinário pesado e movimento de terra. Aí puxa quando eu era lá, também pivete lá no interior, vendo esse mesmo maquinário pesado mexendo com essa mesma terra, fazendo, enfim. A gente nunca está separado da criança que a gente foi. Você pode procurar que lá no fundo tem um traço de quem você era quando era pivete, influenciando quem era. Sempre tem, acredito que sim. Também posso falar um pouco pela minha área, que eu entrei na área de engenharia mecânica pensando em trabalhar muito nessa parte automotiva e tudo mais. Não que eu não queira trabalhar nessa área, mas que outras disciplinas também me deram uma oportunidade de estar trabalhando em outras coisas que eu gosto também. Porque eu entrei na faculdade, paguei certas disciplinas e eu me interessei também por essas áreas, como a área da fundição e soldagem, materiais metálicos. E uma disciplina que eu estou pagando agora, que é uma das que me surge mais interesse, é a área de mecanismos, né? Você trabalha com aqueles componentes e tudo mais, faz análise de esforço físico, simula e tudo. Para você ver, a gente que é de fora, pelo menos eu, né? Totalmente de fora da engenharia mecânica, nem imaginava que tinha, sei lá, soldagem. Essas áreas, entendeu? Também na minha cabeça sempre estava muito ligado a essa questão mesmo de mecânica. Eu também não sabia que tinha essa parte do transporte e tudo. É algo que só sabe quem está dentro, né? Exatamente. Bom, professor, primeiramente, assim, agradecer a oportunidade de o senhor estar aqui. Sei que é corrida a sua rotina, sei que o tempo que o senhor está separando para estar nesse papo aqui é um tempo que você poderia estar fazendo alguma outra coisa. Fazendo a aula de APST de amanhã. Olha aí. Agradecer muito, mas o pessoal que está assistindo a gente, muita gente participa, muita gente também do PET, que não pôde estar aqui presente, tem algumas dúvidas, né? Então a gente trouxe para você, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E a gente vai estar trazendo para o senhor. Vamos ver aqui, vai que tem alguma polêmica. Olha aqui. Vamos ver. Agradecer ao pessoal que colocou as perguntas, se dispôs, interagiu. Vamos aqui, essa daqui do Caio, né? Professor, como você descobriu o seu amor pela engenharia civil e pela sua área de atuação? Bem, o senhor já tratou bem sobre isso, né? Falei brevemente que eu não sabia o que eu queria como profissional. No curso técnico eu me encontrei na engenharia civil e aí comecei a graduação e dentro da graduação depois me encontrei com transportes e estamos aí até hoje, não pretendemos sair, mas foi mais ou menos esse o caminho. Bom, a pergunta aqui do Maxal Prado. Não, é Max. É o Max. É, Max. Ele é da civil, é meu aluno. Teu aluno? Ei, Max. Qual foi o projeto mais desafiador que você já trabalhou na área de engenharia civil? Projeto mais desafiador. Eu estava até comentando sobre isso, que nessa realidade de início de carreira é uma pergunta, né? Quantos projetos eu já participei prontamente? Essa pergunta vai ficar em off. Mas dentro dessa parte mais mercado de trabalho, o que foi mais desafiador, e aí fica também o compartilhamento de experiência para caso alguém vivencie a mesma coisa, foi a quebra de expectativa em relação a receber uma proposta de trabalho para trabalhar com algo que era o que eu gostava de fazer, que era pavimento, e construir pavimento, e projetar pavimento, e ter essa quebra de expectativa ao chegar e não trabalhar com o que eu acreditei que eu ia trabalhar. Eu acho que dentro dessa minha trajetória, mesmo que curta, profissional, o maior desafio foi esse. E aí talvez alguns de vocês se deparem com uma situação como essa, de frustração no trabalho, frustração com
queria trabalhar com isso, achei que ia trabalhar com isso e não trabalhei, né? Acabei não fazendo, acabei fazendo um serviço que para mim era maçante, um serviço que eu não gostava. Sim. Quando vocês saírem da universidade, gente, infelizmente, assim, tirando as pessoas que têm um QI altíssimo, e aí o QI não estamos falando mesmo é de quem indique, tirando as pessoas que têm um QI altíssimo, existe a chance de, ao sairmos daqui, né, ao formarmos, né, na hora que a gente bota o pé fora da universidade, a primeira realidade que bate. Quando vocês estiverem perto de colar grau, se não tiver, que eu espero que tenha para todo mundo, vai ficar bem. Mas eu espero que tenha para todo mundo. Mas quando você está perto de formar, que não existe, você não vislumbra a oportunidade de trabalho para estar, Sim. aí você vem o peso de, meu Deus, dormi estudante, acordei desempregado. A realidade é essa. Se você não tiver o trabalho já certo ali, alguma coisa que você já tem vista, é a realidade que bate. E frente a essa realidade, vem um grande ponto para a gente, né? Eu gosto muito de transportes, a Magna está se interessando por transporte, mas ainda vai ver mais disciplina, pode ser que... Mas ela vai ter uma área que ela gostaria de trabalhar, que ela vai fazer as disciplinas com gosto, vai aprender mais do que as outras e queria trabalhar com ela. Sim. Você também está descobrindo áreas, vai ter a que você queria trabalhar, mas aí chega no final da graduação, pode ser que não tenha, e aí isso é muito comum de acontecer, um trabalho naquela área que é a sua paixão, e você vai ter que trabalhar quando bate a realidade do desemprego, você tem que trabalhar com o que vem. Isso, inclusive, é a importância de não negligenciar nada dentro da graduação. Dentro da graduação, pode ser um papo de professor, né? Mas eu estou querendo compartilhar mesmo como pessoa que já se deparou com essa realidade. Será que eu vou ter que trabalhar com algo que eu não gosto? Porque se você negligencia algo dentro da graduação, faz mesmo assim, empurrando com a barriga, tô nem aí, vou fazer aqui para passar com 4 não, né? Com 5 depois da F, né? Com mínimo. Agora a conta chega, né? A conta chega. E ela chega de que forma? Lá fora, quando você estiver no mercado de trabalho, você vai passar por processo seletivo, se você não for competente, você não passa. Se você tiver um QI alto, para se manter aonde o QI lhe botar, talvez você tenha que ser competente, se você não tiver se dedicado, que você não vai conseguir. Um que é um outro porém, né? Inteligência artificial e joga no Google. Quando você estiver no mercado, que vier o projeto para você resolver, o abacaxi para você descascar, as coisas para resolver, não tem essa de você jogar na inteligência artificial e pedir para ela responder para você, não. É você e você. Você vai perguntar para quem? Na graduação, você se escorava no seu amigo? Colava? Quando você chega lá fora, não tem a pesca da resposta do projeto que teu patrão, que a tua patroa vai te cobrar no final da semana, não. Quem vai entregar é você. Então, também por isso, a gente tem que estar muito atento com o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Como é que eu estou empregando o meu tempo? Porque será que eu vou conseguir, depois de formado, fazer o que eu estou me propondo a fazer? Eu tenho esse prédio aqui para construir, eu tenho essa estrutura para dimensionar. Será que eu tenho peito? Pode trazer, me dê que eu vou dimensionar e eu garanto que não cai. Será que você tem essa segurança se você tiver feito mal feita a graduação? Não sabemos, né? Então, a conta chega e quando ela chega, a consequência dela não pagar as contas. Não pagar as contas é o primeiro desafio depois que sai daqui. Sim. Desafio. Pois é, gente. Vamos ver se a gente consegue ver mais uma pergunta. Vamos ver se... Tem aqui a do Diego, que é a do Diego do PET. Diego é meu aluno. Diego é nosso também petiano aqui. Tá no mesmo barco que nós. Valeu, Diego. Olha, a pergunta é do Diego. Como o senhor avalia o mercado de trabalho atualmente na área da engenharia civil? Já esteve muito pior, né? Na época que eu formei, estava muito difícil, pessoal. Eu fiz pós-graduação, eu emendei, né? Terminei a graduação, já comecei o mestrado. Também porque a perspectiva não estava legal. E eu vou confessar que, como eu me aproximei muito da docência e estou há mais de um ano, né? 1 ano e meio dentro da docência, eu não estou analisando o mercado, né? Eu não estou ali no LinkedIn da vida, vendo o que está surgindo de vaga, o que tem. Então, mas no panorama geral, né, estamos aí com porcentagem a menor taxa de desemprego da história desde que começou a ser medida,
Então, o mercado para a gente, né, engenheiros civis, está melhor do que alguns anos atrás. E aí, aproveitando esse gancho, mais uma dica, como também, né, dica de profissionais. Não é um professor falando para o aluno, mas um profissional falando para o profissional, porque é assim que eu gosto de ver todos os meus alunos, como profissionais. São profissionais. Sim. Quem estiver se aproximando do final do curso, já vai sondando o mercado, vai no LinkedIn. Gente, LinkedIn, você pode achar que não, mas uma brincadeira que eu faço, né, na informalidade, que o LinkedIn é uma grande máquina de se passar. No LinkedIn você tem que forçar a barra mesmo. No sentido de deixar muito explícito como você está se vendendo. Se vender assim de forma mais explícita possível. Porque você tem que mostrar para as pessoas, o LinkedIn é como se fosse uma rede social profissional. Você vai... Pronto. É até azul. Lá você vai vender o que você faz, como você faz. Você vai mostrar a sua qualidade como profissional. Então, um conselho dentro dessa área, eu já diria para fazer LinkedIn, já começar a alimentar o LinkedIn, aumentar a rede dentro do LinkedIn, fazer conexões, né, para ver o que as pessoas estão fazendo, saber como é que está, sondar, ser visto pelas pessoas, porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Ser visto, né? E dentro do LinkedIn, separar ali 10, 20 minutos do dia, e o LinkedIn ele te puxa um pouco disso, depois que tu já está habituado e começa a olhar, ele te prende como uma rede social, como o Instagram, você começa a olhar e tu não consegue mais sair. LinkedIn ele faz um pouco isso com você, porque ele vai sugerindo coisas, você vai vendo, vai descobrindo. Então, seria fazer um LinkedIn e começar a alimentar, mas dentro do LinkedIn, principalmente para quem está perto de já, né, falta aí 1 ano para sair daqui, 1 ano e meio para formar, ir nas vagas de trabalho. Vai nas vagas de trabalho e vê o que as vagas estão pedindo. Quais são as skills que as vagas da área que você quer estão pedindo? Será que você tem? Boa dica, né? Qual é a que você não tem? Você tem 1 ano, você tem 1 ano e meio para conquistar essas skills. Pede um Power BI? Não tenho, não sei nem o que é. Depois você tem 1 ano, 1 ano e meio para descobrir o que é Power BI, fazer um curso básico, mesmo intermediário, dominar todas as ferramentas do Office, que é o básico do mercado de trabalho hoje, né? Excel, básico do básico. Quem quiser estica por uma programação em VBA, MS Project, não sei como é a aplicação para vocês, mas para a gente da engenharia civil, gestão de projeto, Power BI, a onda agora é dados, trabalhar com dado e manipular dado, é o futuro, né? É o futuro que já chegou. Quem não tem esse domínio de dados já vai começar a ficar para trás. Então, vai cavando as vagas, vai vendo o que as vagas pedem, para você ir marcando o que eu tenho, o que eu não tenho, e ter 1 ano, 1 ano e meio para ir atrás do que não tem. Porque aí quando você terminar aqui, você já vai estar na frente de muitos colegas seus. Infelizmente, quando a gente sai daqui, cada um por si, amigos, negócio à parte, né? É uma vaga só, vai nós dois. Então, e ver quem é que tem, né? Se é de eu chorar, infelizmente que você chore. Então, já monta teu currículo, sai na frente de quem dá, aproveitem o tempo de vocês para fazer o começo de carreira de vocês aqui. Vocês estão com tempo para dedicar, quem não trabalha, né? Óbvio que tem gente, a gente sabe que a realidade obriga algumas pessoas, se não muitas pessoas, a ter que estudar e trabalhar, mas dentro da possibilidade, tentar buscar, né, essa informação. Informação é poder, informação é oportunidade, então entender como é que as coisas estão funcionando. Com certeza. E o senhor tocou num ponto importante, né? E agora, puxando a sardinha, né, do nosso projeto, inclusive no período de greve, a gente organizou um evento, né, em 3 dias, que foi buscando nessa pegada de desenvolver soft skills, né? Porque hoje é muito importante isso, né? Não basta a gente ter essa competência técnica. E daí, no 3º dia do evento, foi algo assim mais prático, né? Que teve a parte do LinkedIn e tudo mais, que até o Beneildo participou bastante ativamente, né, na organização dessa parte. E atualmente o PET ele está no evento, né, também de 2 dias, que é o Capacite-se, que é desvendando... desvendando carreiras. Isso, exatamente. Que aí, assim, está abordando um pouco essa questão do desenvolvimento, né, do seu comportamento em entrevistas e currículo, né? A maneira estratégica de como você pode fazer o seu currículo, mandar e tudo, explicar todo aquele contexto de que hoje em dia o currículo ele é lido por um robô, né?
Até a maneira como você faz o currículo, entrega, tem uma maneira certa e estratégica para você se sobressair, entendeu? E nesse evento que a Magna falou e tudo, a gente vem tratando e vem colocando os principais pontos das estratégias, como você pode estar se sobressaindo, como você pode estar tranquilo e tudo mais. É uma das atividades do PET, entre diversas. Sim. Achei muito massa. Vou pegar para dar mais, né, trazer mais um ponto, que falando essa questão de treinamento, né, de entrevista, como fazer. Não sei se vocês abordam isso, mas também vão atrás da teoria de como se portar numa entrevista. Todos, quem não tiver, obviamente, o QI alto, vai ter que passar por um processo seletivo que tem dinâmicas que você tem que se vender. E para tudo tem método, né? Para tudo você consegue se treinar para vencer algumas barreiras. Se você é tímida, se você é tímido, já é um ponto. Já vai trabalhando essa timidez, já vai se expondo, vai falando na frente do povo. Porque quando chegar lá na entrevista, vai ser você falando na frente dos candidatos. Se você for tímido que nem você é hoje, aí vai ser como, entendeu? As contas vão se pagar mais ainda. Exatamente. E foi essa dica aí que ficou muito forte, né, no primeiro dia do evento, né, do Capacite-se, né? Que é basicamente você treinar, né, com o pessoal. Pega a garrafa e fica conversando, fica ensaiando e tudo mais. Vai gravando, né, você. E é isso, pessoal. Quem não foi, ó, tá aí, perdeu. Muito obrigado, Matheus, pelo encontro. A gente já está finalizando aqui, a gente está chegando no nosso horário. Agradecer muito, muito mesmo, não só por esse episódio, mas pelo pessoal que está assistindo e que já viu os outros episódios em si. Dizer que futuramente vai vir mais. Pode ser que o professor separe um tempo de novo e venha para próximos episódios tratando sobre outro papo. Claro, né? A gente já está convidado, né? No outro quadro. Por favor, estou aqui à disposição e eu que agradeço, né? O convite, o espaço, deixar, enfim, porque tem muito essa questão, né? O aluno e o professor e não se ter acesso a quem é o professor fora daquele ambiente. Por trás de todo professor tem uma pessoa que tem uma vida social, que tem hobbies, e que tem amores, e que tem gostos e desgostos. Tem uma pessoa ali atrás. Então, tratem com carinho os professores de vocês. E muito obrigado. Muito obrigado, gostei muito. Professor, assim, nessa fala final, né? O que dica que o senhor daria, né? Agradecimento para quem está acompanhando a gente, né? Principalmente o pessoal que é mais calouro, né? Que no começo, né, da graduação a gente fica assim um pouco perdida, muita informação, quer desistir e tudo mais. Eu digo isso no modo geral, seja para mecânica, para produção, para civil, enfim. Para que esse recado final para a galera aqui do campus. Meu povo, vocês estão chegando agora. Primeiro, não vou dizer não se assustem com o ambiente, né? Porque é realmente uma quebra muito grande. Você estava acostumado com uma realidade, você chega aqui, é uma outra realidade, é uma independência que vocês vão ter de não ter ninguém cobrando nada para vocês, e vocês escolhem o que vocês vão fazer. Tenham cuidado, e aí seriam 2 pontos. Ter cuidado para não se cegar com essa independência, né? Você tem independência de saber o que você quer fazer, quando fazer, mas escolher bem, que é aquilo, né, que a gente já comentou aqui, que vocês fazem a história de vocês aqui dentro, vocês decidem os passos de vocês aqui dentro e vocês definem como vocês querem gastar o tempo de vocês aqui dentro. Então, não se assustem com o universo de coisas que tem dentro da universidade, tentem não se assustar com a dificuldade de algumas coisas, que a gente não pode dizer que é tudo flores, que a gente sabe que tem pontos aqui que são difíceis, que vão ser desafiadores. Busquem, não tenham vergonha de pedir ajuda, às vezes mesmo até de ir na sala do professor e conversar com ele. Se você está com dificuldade na disciplina, vai lá, como eu falei, né? Por trás de todo professor tem um ser humano. E nada como o olho no olho e essa troca para que a gente entenda o que está passando, como é que o aluno está, tenha o contexto pessoal do aluno, que, enfim, a gente está numa sala que tem 50 pessoas, são 50 vivências, 50 histórias, 50 realidades, e a gente não consegue acessar, né, a individualidade de cada pessoa, a dificuldade de cada pessoa. Então, ter atenção a isso, não se fechar e deixar se afogar pelas dificuldades, pelos medos. Busquem, falem, né, se comuniquem, deixem as pessoas saberem, vão atrás de ajuda mesmo, assim, se for necessário, né? E o outro ponto era que vivenciem a universidade, como também já falamos aqui.
é o momento que vocês têm para começar a desenhar a carreira de vocês, né? Vai ser o nome de vocês sendo construído desde o primeiro dia, o comprometimento de vocês aqui vai ser lá fora, então tenham atenção a isso e participem dos projetos. Vai ser bom, falando de burocracia, lá no final vocês vão ter que cumprir carga horária optativa, então é bom por esse lado. Sim. Você desenvolve soft skill, você desenvolve outras skills, né? outras habilidades, outras competências técnicas, pessoais. Conhece pessoas, networking é fundamental. Nós vivemos em sociedade, a sociedade é feita de pessoas, então nós temos que estar em contato com as pessoas. Construa um bom networking aqui dentro, se aproxime de pessoas que vão somar agora e somar depois. Não passem por cima de ninguém, não tente derrubar o coleguinha, que vocês vão dar baile na graduação, vão dar baile. Só tenham... Olhem para o caminho que vocês querem, onde é que vocês querem chegar e tracem lá um caminhozinho participando. Quando eu falo participar das coisas, eu falo mesmo do PET, de monitoria, de iniciação científica, não tudo ao mesmo tempo, porque não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas vão escolhendo. Eu quero saber como é que funciona o PET. Aí se aproxima, vê se funciona, se conseguir entrar, passa um tempo. Depois vê se tem espaço para outra vivência. Participem de ciclos, porque vai ser muito importante para a formação de vocês. Eu acho que seria isso, né, para o pessoal que está entrando. Sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado, né, quem conseguiu ficar até aqui. O professor fala que só o homem da cobra. Mas foi muito bom esse papo, foi muito bom essa troca, né? Sim. A gente já vai ficando aqui com um episódio do Pode Falar, né? Pode Falar, que é o podcast do PET. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Então, galera, até a próxima. E fazendo só um agradecimento final, né? Porque esse quadro foi indicação de uma ex-petiana, mas que vai ser sempre nossa petiana, né? Sim. Que é a Shirlinha. Então, um beijão, Shirlinha. Muito obrigada, né, pela sua indicação. E é isso, pessoal. Até a próxima. Ela mora no meu coração, ela sabe. Tchau, gente. Obrigado. Beijo.